Pessoal, agora, sem delongas, depois de todos os problemas técnicos que nós tivemos, nós estamos aqui prontos para a nossa live. Gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria de agradecer também a paciência de vocês, né? Quase 30 minutos de atraso, mas nós conseguimos reverter a situação. Nós estamos aqui com o nosso grande amigo e professor Cláudio Almeida, que irá nos prestigiar com a sua presença. Estamos aqui também com o nosso França da Proseg, eu, diretor de marketing da Proseg, né? Depois de todas as percalços e dificuldades da tecnologia, estamos aí. Fala, professor. Falei que a culpa do atraso é sua, só para o pessoal saber. A culpa é toda minha. A culpa é toda minha. Eu que fiz essa bagunça toda. E espero que nossa live seja proveitosa. Não vou me delongar aqui com introdução, tá? Vou passar o tempo diretamente para o professor Cláudio Almeida, que vai ter algumas coisas para passar para a gente e vamos conversando. Gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês, o José Alonso, o Kim, o Márcio Oliveira, o Ricardo, e os que eu não falei, né? FD Segurança, Rio Protege, que possamos ter uma live maravilhosa. E vocês que queiram, né, participar junto com a gente, enviando perguntas, falando a respeito de qualquer assunto ou comentar alguma coisa, manda que durante a live a gente vai estar, na medida do possível, passando para o professor Cláudio Almeida poder responder para nós. Professor Cláudio, é com você. Boa noite, pessoal. É um prazer ser convidado pela Proseg, uma honra. É um prazer ter vocês aqui. Espero que compense o tempo. Vou tentar fazer compensar o tempo investido de vocês. Agradeço bastante. Bom, nós comentamos, né, o que vai ser o assunto dessa live. Então, pensei, bom, que tal dicas de instalação? Então, eu separei algumas coisas que normalmente costumam dar problema em instalação, que é aquele tipo de coisa que não te deixa terminar a obra no prazo, né, e depois te faz voltar na obra toda hora. Você praticamente casa com a obra, não larga mais, né? Então, uma das primeiras coisas que faz isso é cabeamento em geral. O cabeamento é responsável por 67% dos retornos de manutenção, 67%. E fontes é responsável por 25%. Então, só aí já dá 92%. Então, se você fizer uma boa instalação, uma boa infraestrutura, utilizar fonte de qualidade, um cabeamento, uma boa infraestrutura, boa conexão, você não vai ter tanto retorno. E também, para terminar a obra, também é muito crítico o cabeamento, principalmente de alimentação. Você liga a câmera, está com aquelas barras na tela, está com interferência. Então, é muito importante você saber colocar um cabeamento de qualidade, investir nisso, fazer um bom projeto, porque senão você vai pagar depois. E aquela história, você economiza para o cliente, o que você economizar para o cliente vai sair do seu bolso mais tarde. Ou seja, você vai acabar pagando na primeira visita que você fizer, lá se vai a tua economia. Então, o cabeamento, ele tem que ser de cobre, de boa qualidade, tipo cabo coaxial, um cabo de cobre puro, núcleo rígido, de preferência de cobre puro. Antigamente, cabeamento não era crítico, isso que é interessante. Eu não me preocupava muito com cabeamento, eu estou desde 97 na área, eu não me preocupava muito com cabeamento, porque ele não era tão crítico. Os cabos eram RG6, RG59 e RG11, quer dizer, são cabos grossos, eram de cobre puro, as câmeras tinham uma baixa redefinição, baixa resolução, não exigiam muita banda, então você conseguia uma boa distância, com o RG11 você conseguia 600 metros, com o RG59 conseguia 200 metros, então não era crítico na época, então ninguém se preocupava muito com o cabeamento. Só que aí aconteceram duas coisas. A resolução das câmeras aumentou e o cabeamento piorou. O pessoal começou a utilizar aquele cabinho bipolar, 2x26 AWG bipolar de 4 milímetros, que é de alumínio cobreado, que na verdade é um cabo feito para antena parabólica, começaram a usar esse cabo para CFTV. Aí ficou uma coisa, a qualidade das câmeras aumentou e a qualidade do cabo desceu. Aí o cabeamento começou a passar a ser crítico. Aí começaram os problemas de imagem, a resolução que chega na tela, né, ou no monitor, ou na gravação, que é isso que interessa para o cliente, não interessa o que sai da câmera, não interessa o que chega na ponta. Ela chegava com baixa qualidade, o cliente falava,
mas cadê aquela câmera que você me mostrou com o metro de cabo em cima da mesa? Foi essa que eu comprei? Você está me enrolando, né? Porque a imagem ficava horrível. E é problema do cabo. Então o pessoal começou a investir pouco em cabo, não se preocupar muito com o cabo, só se preocupar com as pontas, com o DVR e com a câmera. E isso fez com que aumentasse os problemas. Problema de loop de terra, aquelas barras, acho que todo mundo já pegou isso, aquelas barrinhas horizontais passando na tela para baixo ou para cima. Problema de casamento de impedância, fantasma da imagem. Então tudo isso daí complicou bastante. Então a ideia é utilizar sempre um cabo de qualidade, invistam nisso que vale a pena. E o cabo UTP também é um cabo que foi lançado naquela época que só existia o RG59, o pessoal inventou o balão para poder usar o cabo UTP, porque com o cabo UTP, que era mais fino que o RG59, você passava o sinal de 4 câmeras, só que eram 4 câmeras de resolução analógica. Não tinha uma largura de banda muito grande. Então, na época, o cabo UTP até funcionava bem, dava certo, você chegava a 1.500 metros, sem problema. Hoje, como a resolução aumentou, diminuiu bastante o alcance do cabo UTP. Ele pode ser usado, mas em obras, tipo, você quer fazer uma coisa mais organizada, uma obra com distâncias menores, até dá para usar. Mas ele é uma gambiarra inventada naquela época para fugir do cabo RG59. Então, se possível, use cabo coaxial 4 milímetros de boa qualidade, com o núcleo de cobre puro, fio rígido, né? E hoje também tem uma outra coisa que o pessoal começou a ouvir falar, que é o LSZH. Por que é LSZH? LSZH é uma proteção para a capa do cabo, que significa Low Smoke, Zero Halogen. Baixa emissão de fumaça, zero emissão de gás halógeno. Isso daí permite que o cabo seja utilizado em áreas onde existe, onde pessoas circulam, existe a circulação de pessoas. Isso é muito importante, porque quando pega fogo, a fumaça de um cabo normal, ela asfixia as pessoas, e o gás halógeno, ele que mata. Naquela boate do Sul, o grande problema que teve foi a liberação de gás halógeno e a fumaça. Então, existe norma, porque onde tem lugar que tem pessoas, tipo, por baixo do piso falso ou por cima do teto, você tem que usar um cabo com proteção LSZH. Isso é muito importante. E mais tarde, se acontecer algum problema, você pode até ser processado, porque você não pensou nisso no teu projeto. E hoje em dia tem algumas marcas já de cabo LSZH, o UTP já tem bastante, o coaxial tem 2 aqui no Brasil. Outra coisa importante são as fontes de alimentação, também é muito importante, o pessoal também se esquece muito delas, usa qualquer tipo de fonte, e isso também dá muito problema. As fontes são responsáveis por 25% do retorno na obra, então é importante utilizar uma fonte de boa qualidade. Recentemente eu testei as fontes da MCM, vocês devem ter visto no meu site, eu publiquei os testes, e vou fazer uma live daqui a umas 2 semanas, provavelmente, estamos agendando a data, explicando sobre os testes, e vou fazer uma demonstração de algumas fontes funcionando nessa live. Então, não vou estragar surpresa, não vou falar muito mais disso, mas eu vou demonstrar por que é importante uma fonte de qualidade, e realmente uma fonte que, se ela diz que tem 10 amperes, ela tem 10 amperes mesmo, que você sabe que a maioria não tem. O pessoal pega uma fonte de 10 amperes, não se arrisca a ligar com mais do que 5, porque é complicado. Então, essa é outra coisa que vale a pena investir também, parece pouco, mas é o que te faz voltar para a obra. Aí você está numa obra nova, feliz, e você tem que responder o chamado de graça na garantia de uma obra antiga que você já recebeu. Não é nada legal isso, né? Então, vale a pena fazer um bom projeto, investir nisso. Professor, diga. Muitas vezes o cliente ele quer ignorar a infraestrutura, principalmente os clientes menores, né? Às vezes a gente vai fazer uma residência, nem sempre a gente tem a sorte de fazer um cliente grande que tem todas as exigências, segue todos os protocolos, com projeto, com tudo. Um cliente menor, às vezes, ele não quer que a gente faça a infraestrutura. Qual é a dica que o senhor dá para a gente fugir dessa enrascada? Olha, você pode tentar o Wi-Fi, né? Mas se usar as câmerazinhas Wi-Fi, eu conheço colegas aí que estão instalando, fazendo algumas instalações com câmeras Wi-Fi.
Até mesmo eu aqui em casa tenho algumas, que eu não quis ficar puxando o cabo por dentro de casa, fora eu coloquei um DVR nas câmeras externas. Mas interna eu tenho umas 2 ou 3 câmeras Wi-Fi, que aliás foi vendida pelo Nino. Se quiser comprar câmera Wi-Fi, compra com o Nino, não é propaganda aí, Nino. Então, eu coloquei algumas. É prático isso, realmente é prático, mas você pode passar, sei lá, por exemplo, tem lugar, esse cabo, por exemplo, LSCH, ele aguenta deixar externo por um tempo. Eu até fiz o teste. Aqui em casa eu faço gambiarra. De propósito, eu tenho um cabo desse jogado há 5 anos em cima do meu telhado. De vez em quando eu subo lá e vejo, o cabo está perfeito, não tem problema nenhum no cabo, está bonzinho, bonitinho lá. Ou seja, ele aguenta. Não vai fazer, eu, sei lá, faz isso em casa, né? Mas você fazer isso no cliente é um pouco arriscado, né? E aquela história também, mano, não tenta ser bonzinho com o cliente. O cliente fala, passa aqui junto com a eletricidade. Aí você passa, depois dá algum problema, o cliente fala, a culpa foi dele, ele que quis passar, eu não sei de nada, o projeto é dele. Você sabe que isso, inclusive, a seguradora pode não querer pagar o seguro se vê alguma irregularidade desse tipo, né? Então, não sei, não tenta ser bonzinho com o cliente. Fala, você vai ter que quebrar, quebra, põe canaleta, ou uma coisa que nós fizemos no cliente que ficou legal, você coloca sanca de gesso, tem algumas sancas que elas têm um espaço grande dentro, e você consegue passar o cabo sossegado por dentro da sanca, da sanca não, desculpa, a moldura, o acabamento, né, da sanca, a moldura de gesso na parede, entre a parede e o teto, não a sanca em si, a moldura de gesso que fica aqui no meio, você consegue passar cabeamento por dentro e fica bonito. Fizemos isso num apartamento de alto padrão e funcionou bem, ficou legal. Então tem algumas ideias, dá para ser criativo, né? Rodapé, sei lá, mas sei que é difícil. Tem lugares que está tudo entupido, a tubulação, né? Então é complicado. Professor, Diga. nós já temos 2 perguntas aqui, né, do Vamos pessoal lá. que está participando. Vou fazer a primeira pergunta aqui, vou fazer na ordem, tá? Ok. O que representa a impedância em cabos de CFTV? Então, a impedância é o seguinte: a impedância ela garante que você vai transferir 100% do sinal de vídeo para o outro lado que é o que aponta, que é o DVR. Então, se a câmera tem 75 ohms de impedância na saída e o cabo tem 75 ohms e o DVR também tem 75 ohms, você garante que você vai transferir o sinal, 100% do sinal para o outro lado. Se você não tiver, se tiver um descasamento de impedância, o sinal ele é atenuado, uma parte dele vai passar, vai chegar no DVR, mas uma parte vai refletir. Ela reflete e ela pega a carona com o próximo quadro de imagem. Mas só que ela está atrasada e atenuada. Resultado, fantasma na imagem. Então, quando você vê fantasma na imagem, às vezes é bem sutil. Você vê, parece um carro preto, você vê um fiozinho bem fino, assim, branco, em volta da borda da lataria do carro. Aquilo é problema de casamento de impedância. E às vezes é Legal. só um mau contato de conector, não é nem o cabo em si. É importante usar um cabo 75 ohms para que isso não aconteça. E conectores também 75 ohms. Legal essa dica. E temos outra pergunta aqui. Tendo em vista a economia do nosso país e os impostos, quanto tempo o senhor acha que o sistema analógico, a gente fala CVBS, né, vai continuar? Olha, tem três tipos, né, de Small and Medium Business, que é o mercado pequeno e médio. Esse mercado ele consome muito um DVR de até 3 DVRs de 16 canais, que é uma loja, uma residência, até que ele consome bem. E tem o mercado lá em cima, que é 10%, que é o big business, né? Que esses daí normalmente estão indo para a câmera IP, são grandes obras, grandes projetos, estão pondo tudo IP. Por exemplo, os estádios da Copa do Mundo, as Olimpíadas, né, colocaram tudo IP, se não me engano foi da Pelco, alguma coisa assim. Então, não sei, o IP, o que eu vejo hoje em dia é que ele está pegando muito lá em cima, no topo, e também lá embaixo, no faça você mesmo, que essas câmerazinhas que você compra, e você próprio põe na tomada, e o Wi-Fi lê o QR Code e pronto, quebra um galho para você ver a babá se está batendo com o teu filho, se a empregada está roubando alguma coisa, ou para se vigiar a tua casa, a parte interna da tua casa quando você está viajando. Então, hoje o que eu vejo é que as câmeras IP estão nas duas extremidades, lá no topo e aqui embaixo. E no meio ainda tem um grande espaço para DVR. Não sei quanto tempo vai durar isso, mas acho que ainda tem um grande espaço. Ainda tem público, né?
Sim. Professor? Falando nisso, oi, pode falar. Não, pode continuar, professor, depois eu falo. Não, falando nisso, eu estava lembrando hoje uma coisa sobre, estavam discutindo hoje no grupo sobre gravação em nuvem. Falou que o DVR está morto. Até isso daí foi tema, vocês lembram de uma feira aí, acho que foi a última ExpoSec, né, a penúltima, colocaram um rolo compressor, esmagando DVRs, e aquela empresa fez um grande estardalhaço com isso, acaba com o DVR, coisa e tal, o DVR está morto. Será? A gravação em nuvem é o quê? É um serviço. Serviço, legal. A eletricidade e água é um serviço também. Quantos anos eles existem para nós? Mais de 100 anos? Você confia? O dia que eu vou confiar na gravação em nuvem e jogar o DVR fora, no dia que o Google e o Amazon falam, olha, nós vamos jogar todos os nossos notebooks no lixo, porque nós confiamos 100% no fornecimento de energia elétrica. O que você acha disso? Dá para confiar? Não dá. Então, é serviço. Passa um caminhão, derruba um poste, quebra a conexão. Então, gravação em nuvem é redundância, não dá. Tem que ter gravação local, seja em DVR, seja em NVR. Mas não vá só na gravação em nuvem, que é serviço. Serviço um dia falha. Você tem caixa d'água em casa, você tem no break, não é à toa. É porque não dá para confiar em serviço. É a mesma coisa, é serviço. Então, e eles têm 100 anos. Gravação em nuvem tem o quê? 10? Nem isso. Então, sei lá, não dá para confiar, não. É verdade, fica difícil confiar na prestação de serviços, né? A gente já tem um histórico muito complicado. É complicado mesmo, porque tem muita coisa interligando até chegar no servidor, né? Lá na Amazon. Tem muita coisa no meio que pode dar problema. Verdade. Uma conexão, por exemplo, quando a gente vai fazer uma live, né? Uma coisa do tipo. Né? Esse problemão que a gente teve agora. Então, imagina, se você estivesse gravando em nuvem aí, e aí? Só para esclarecer, a culpa caiu sobre mim, mas a culpa é do servidor do Google, né? Que não estava deixando eu buscar de jeito nenhum. Com certeza. Mas, o que você ia falar? Qual é a pergunta? Então, nessa caminhada, acho que todo mundo já se deparou com isso, com o tempo, os conectores, as emendas, principalmente quando você faz uma emenda de cabo coaxial, que você coloca aquela emenda BNC, ou tem o pessoal que gosta de usar o F com a rosquinha e tal. O pessoal costuma deixar aquilo ali largado. Eu, particularmente, eu tenho uma técnica que eu uso há anos e eu não largo ela, que é a fita de autofusão. Quais são as dicas para se evitar esse desgaste pelo contato com o ar, com o tempo? O senhor pode dar para a gente, além da fita de alta fusão? Bom, primeira coisa, esqueça conector, principalmente BNC de borne. Aquilo lá não deve nem ser usado. Aqui não sei, tenho raiva de quem inventou aquilo lá. Eu queimei de um preguiçoso. Aquele é o conector do kit pica-fio, né? Olha, conector de solda, conector de mola, que eles falam, de solda, de parafuso, esquece, use conector de compressão. Conector de compressão é garantido, não dá problema. Aí você coloca um BNC fêmea no meio, põe os conectores e faz isso que você falou, fita de alta fusão. Para quê? Para que não entre umidade, para que não tenha problema. O ideal é não emendar, mas se tiver que emendar no meio, faça isso. E tem casos que não tem jeito, né? Cabo TP é uma coisa que o pessoal erra muito. Não emende cabo TP com aquele conector gel. Como é que é o nome? É o Barcoa, alguma coisa. Acho que é Barcoa. Não emende cabo TP com aquele conector. Gel menores. Eu até tenho aqui. Ó, você tem, então não usa. Então não, mas eu uso isso aqui para telefonia. Essas aqui eu uso para telefonia. Exatamente, ele é de telefonia. O problema do cabo TP é que ele é crençado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar os fios, crençar assim, não de ponta, não faz rabo de rato que isso vira antena. Você tem que crençar assim, depois colocar um espaguetinho, né? Passar um espaguete termoplástico e depois tentar voltar a crençado daquele par. Por quê? Porque esse pedaço que fica sem crençado fica suscetível à interferência. Então, se você colocar um conector Bargoa, vai ficar um pedaço, mais de 1 polegada, pode sofrer interferência. A norma de UTP, de cabo UTP, de emenda, eles falam isso, que não pode deixar mais de 1 polegada de fio reto, sem crençar. Não pode deixar, o máximo é 1 polegada sem crençamento. Então, é complicado, não use conector Bargoa para isso. Faça emenda, fio, se quiser solda, passa um espaguete em cima, depois põe aqui a fita de termofusão, né? Termorretraction. Esse é o melhor jeito de se fazer isso daí. Quando você tem que fazer emenda, né?
A melhor opção é essa. O ideal é sempre evitar, né? Prever na visita prévia, né, no cliente, né? Fazer toda a previsão dos caminhos dos cabos, né? E se vai precisar de infraestrutura, qual o tipo de infraestrutura ideal, né, para usar em determinado cliente. Acho que esse é o melhor caminho. Exato. Ontem, acho que foi até o Vitor aí do Rio, que ele estava com problema que o cliente tinha um rack que ele queria deslocar o rack 10 ou 15 metros para o lado e não queria trocar o cabeamento. E é complicado, né? Vai ter que emendar todos os cabos de rede. Ali é um rack de cabeamento estruturado de rede. Emendar tudo. Ou fazer conexão fêmea a fêmea de RJ45. Complicado, né? É um trabalho delicado. Às vezes, numa situação. Professor, às vezes, numa situação dessa, de repente, no primeiro projeto, o projeto inicial, prevê uma sobra no cabeamento em algum local. Então, né? não tinha sobra. Ele pegou o cara que ia mudar o rack de lugar e não tinha sobra. Que eu me lembro era isso. É legal na instalação você prever uma certa sobra para movimentação. 15 metros, né? Acho que ninguém prevê, né? Muito. Um cabo que no máximo, a distância máxima é 100, se prever 15 metros é 15%, né, de sobra. 15 é complicado mesmo. É complicado. Então, sei lá, nesse caso, o serviço correto seria trocar tudo, né? Não sei como é que ele fez, depois não falei mais sobre isso com ele. Outra coisa de alimentação interessante também de falar, alimentação POC. Alimentação POC é Power Over Coaxial. É alimentação via cabo coaxial. É a mesma coisa que o PoE, que você pega uma câmera PoE, você alimenta ela com o próprio cabo de rede, não precisa passar um par de alimentação, colocar uma fonte perto. E o switch é PoE. Nesse caso, o DVR faz o papel de um switch POC. O DVR ele é alimentado com 48 volts, a fonte dele é 48 volts, e tem um circuitinho que manda 48 volts pelo cabo coaxial. A norma do AGDC CTV 3.0, que é a última que nós estamos usando, que permite isso, então ela diz que não tem problema, você pode mandar alimentação PLC, já fiz teste com alguns cabos, com algumas câmeras, e funcionou muito bem. Então é uma maravilha, né? Você liga do DVR e você só liga cabo coaxial para alimentar as câmeras. Muito prático, não precisa se preocupar com fonte, com o dimensionamento de cabo de alimentação. É claro, o custo ainda está um pouquinho mais alto das câmeras do DVR, mas acho que vai acontecer como aconteceu com o PoE, né? Que hoje em dia você não vê mais câmera IP que não seja PoE, né? A maioria é PoE, o negócio acabou virando norma, né? De tanto que faz, acaba barateando o custo. Então, a alimentação POC é interessante. Isso tudo que eu falei tem no meu site, tá? A série sobre cabeamento, são 7 artigos, convido todos a lerem, se não leu ainda. Eu falo sobre cabo coaxial, cabo UTP, cabo de alimentação, PoE, POC, dá uma lida lá que é interessante. Aqui não dá para falar em tantos detalhes sobre isso, mas lá no site tem isso bem detalhado, para quem se interessar. Tem essa parte bem detalhada. Outra coisa interessante que o pessoal também costuma errar muito é na proposta, né? Primeira coisa que todo mundo reclama da concorrência, né? Que o cliente pega a proposta, olha a lista de material com preço e vai pesquisar. Primeira coisa, isso daí é orçamento, não é proposta. Orçamento você põe preço, orçamento é para manutenção. Proposta não se põe preço, não se coloca preço de produto. Se você quiser colocar o equipamento, até você coloca, mas preço não. Você não está vendendo câmera, o DVR, você está vendendo uma solução fechada para o cliente. É o mesmo caso, teve um exemplo aí que o pessoal falou de uma pizza, né, que o cara falou assim, se eu comprar um negócio, você instala, ele falou, tá, se eu levar o tomate, levar o queijo aí na tua pizzaria, você monta uma pizza para mim? É mais ou menos a mesma coisa. Se você vai fazer um bolo, você tem os ingredientes do bolo. Agora, se você vai comprar um bolo pronto, não está escrito lá tantos gramas de farinha, tantos reais, tanto de açúcar, sei lá, de manteiga, não está escrito isso, só está escrito bolo tal, bolo de fubá, coberto com chocolate, etc., tanto. Ou na pizza a mesma coisa, pizza de mussarela com calabresa custa tanto. Não tem lá quanto custou o queijo, a farinha da pizza, a calabresa, não tem separado. Então,
você está comprando o produto pronto. A instalação é um produto que o cliente está comprando fechado. Ele vai ter os negócios de serviço fechado. Nada de vender equipamento. Não tem que pôr preço de equipamento. Você pode até pôr uma lista. Vou colocar câmera tal. Então você faz uma proposta, não um orçamento. O orçamento é manutenção. Quando você leva teu carro no mecânico, aí sim, ele vai fazer um orçamento, porque ele vai colocar as peças que tem que colocar, o custo de cada peça e o custo da mão de obra. Se você for chamado para fazer manutenção numa obra que não é tua, tudo bem, aí é orçamento. Mas proposta, não coloca preço, porque senão você vai ter guerra de preço. O cara vai te usar para cotar na internet, cotar com concorrente. Ó, esse cara aqui é bom, ele fez um projeto direitinho, ó. Vê quanto você faz mais barato aí, eu passo o projeto para você. Acontece muito isso. Então, não faça isso. É proposta fechada. Se o cliente não quiser, não, então não é cliente para você. Deixa para o pica-fio, deixa o pica-fio ganhar. Porque esse é outro ponto. O pessoal reclama dos pica-fios. Que o pica-fio está tirando minha obra. Não está. Aquela obra nunca seria tua. Porque tem cliente que não tem condição ou não quer investir no sistema de segurança. Por exemplo, você é chamado para uma obra, né, para fazer uma instalação, você dá o orçamento, o cliente fala, nossa, mas é muito caro, ele quer o CFTV, mas é muito caro. Ele não vai fazer com você porque ele fala, não é para mim, eu não tenho dinheiro para isso. Aí ele chama um pica-fio, o pica-fio faz por 1/4 do preço. Beleza, aí ele faz. Ótimo. Porque se não fosse o pica-fio, esse cara nunca ia entrar na área de segurança, ele nunca ia mexer com o sistema de segurança. Só que ele viu que o sistema que o cara fez é um lixo. Começou a dar um monte de problema. Mas agora ele não pode mais ficar sem sistema de segurança. Ele gostou. Aí ele te chama para resolver o problema. Aí ele entende por que você cobrou mais e te chama para resolver as burradas que o outro cara fez. Então, o pica-fio, pessoal, é nossa infantaria. Eles estão abrindo terreno para a gente. Sabe a infantaria que na guerra vai na frente, abrindo terreno? Pica-fio está abrindo terreno. Ele está conquistando cliente que nunca seria cliente seu. Por quê? Porque ele não valoriza, não entende o que é segurança, por que custa tanto. Depois que ele pega um pica-fio, tem aquela tremenda dor de cabeça, aí ele entende por que você cobrava mais. Aí ele começa a valorizar teu serviço. Então, agradeço aos pica-fios, são nossa infantaria. Deixa eles aprontar e conquistarem clientes, fazerem burrada, quase que o negócio cai aqui, fazerem burrada que estão ajudando a gente. Professor, vou interromper o senhor só um minutinho. Pois não. Franca, eu estou vendo que tem perguntas aí do pessoal. Opa, dá uma vamos lá. Tem sim. Vamos lá, se eu tenho uma folga. Então, o senhor estava falando de câmera IP, né? E falou sobre a alimentação PoE, né, dessas câmeras. Tem pergunta relacionada a isso, né? Tem uma pergunta aqui. O rapaz tem um projeto com 24 câmeras, né, IP. Certo. Ele quer saber a diferença entre usar switch em cascata ou usar o switch com alimentação PoE. Switch em cascata? Como assim em cascata? Ele vai usar o switch e vai colocar um outro switch junto? Isso. Não entendi o cascata, porque cascata é quando você coloca um switch no outro para conseguir dobrar a distância, mas... Essa foi a pergunta dele. Não entendi, não sei. Alex, fala. Pede a ele para reformular a pergunta, porque até eu fiquei perdido, porque assim, em rede a gente tem o empilhamento e o cascateamento, né? Que são funções de rede. Mas, enfim, de repente ele não conseguiu se explicar, ou a gente não conseguiu entender o que ele está querendo para a gente poder ajudar ele. Verifica com ele aí, por favor. Então vamos usar outra. Eu tenho uma outra pergunta aqui. O que o professor prefere usar? Se fosse colocar um CFTV na sua empresa, professor, o senhor colocaria um CFTV Full HD ou o senhor daria preferência ao sistema IP? Bom, primeiro que o Full HD, a pergunta confundiu as duas coisas. Full HD é sistema analógico, IP é sistema 2 megapixels. Full HD também é resolução 2 megapixels, mas por que o sistema analógico pode ser chamado de Full HD? Porque ele entrega 30 frames no destino. O que você assiste na tua casa, na tua TV digital, é Full HD 30 frames. É 1920 por 1080 a 30 frames por segundo. Isso se chama Full HD. Agora, se você está no sistema IP, você vai ter uma câmera 2 megapixels, que na outra ponta pode chegar a 2 megapixels, mas duvido que chegue a 30 frames por segundo. Essa é a grande barreira hoje do sistema IP. O sistema IP, além de ter latência, né, você tem um delay forte, você não consegue uma taxa de frames. Por exemplo, para um cassino que exige 30 frames por segundo, com taxa de dinheiro, é complicado usar um sistema com câmera IP, porque você não vai conseguir 30 frames, a não ser que você use um switch muito caro.
Aliás, é uma história interessante aí, de um colega uma vez falou que entrou numa cotação de um switch, ele é um switch aqui da Cisco, e ele era de noite. Normalmente as propostas, né, você faz tarde da noite, é para o dia seguinte, é para ontem, né? Então o cara ficou até tarde fazendo, não tinha nenhum distribuidor Cisco aberto. Ele pegou, buscou na internet, achou um switch da Cisco lá, o único que ele achou parecido, R$ 30.000 o switch. 30 mil. Ele pegou, pôs aquele, cotou, ganhou a proposta. Quando ele foi ver o preço do switch que o pessoal estava pedindo, era 120 mil. E ele ganhou. Se deu mal, né? Então, para que isso? Para que consiga tentar chegar nos 30 frames por segundo no destino. Precisa investir muito. Agora, você pensa nisso, 120 mil, quantos sistemas de CFTV analógico você faria com esse valor? Quantas câmeras daria para pôr? Então, tudo depende. IP não é solução para tudo. O que eu sou contra IP é que o pessoal pensa que, vamos por tudo IP. É como dizia o Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. IP não é solução para tudo. Tem caso que IP funciona. Por exemplo, essas câmerazinhas em casa é muito prático você colocar as IP, Wi-Fi. Alguns lugares IP é interessante, mas não é solução para tudo. Tem solução que analógico se dá melhor, mais barato e mais eficiente que IP. Então depende. Nesse caso, a tua pergunta, se você vai usar a câmera IP, 2 megapixels, ou um sistema analógico Full HD, eu iria pelo sistema analógico Full HD. Daria muito menos dor de cabeça. Eu fiz uma obra, um projeto, que eu primeiro sugeria analógico. O pessoal pediu para fazer a proposta com IP também. IP ganhou, porque dizem que IP é a última tecnologia. Não é. A câmera IP foi inventada em 94. O primeiro DVR foi inventado bem depois. A câmera IP veio antes, então a câmera IP é mais antiga. Mas tudo bem. Então ganhou, coisa e tal. Só que no final, terminou a obra, ficou um cara de redes, tinham 140 câmeras, 2 semanas lá para otimizar o sistema. Era tudo switch HP, os servidores iam rodando, ali era Hikvision, rodando o VMS da Hikvision. Sistema ferrado, caríssimo. Ele ficou 2 semanas para conseguir otimizar o sistema, que o delay estava dando quase 1 segundo de delay na entrada da portaria. Se fosse um sistema analógico, você ligou, já estaria pronto 2 semanas antes. Então, tudo depende. O cliente olhou e se arrependeu. Ele falou, puxa vida, que besteira que eu fiz. Né? Sei lá. Professor, então, tudo depende. Vou dar uma folguinha para o senhor. Vou pegar um gancho para falar um pouco, apesar que o nosso grande mestre é o senhor. Não, por favor, me dá uma folga. Particularmente, eu tenho um cliente que a princípio, quando eu cheguei para fazer o orçamento, pessoal, seria tudo IP. Só que devido às características do local, o IP não seria a melhor solução de jeito nenhum. Por causa da estrutura do local, das distâncias, de tudo. E aí, nós oferecemos, né, o sistema analógico, utilizando Betacave, né, não falando da marca, mas o que nós usamos nesse projeto. Né, usamos Betacave, e ele me disse que o sistema analógico que nós colocamos está melhor do que o IP que foi colocado na casa dele. Com certeza, porque não tem delay, ele entrega 30 frames por segundo, não tem atraso, não tem... O que eu confio muito é no sistema híbrido, que foi o que eu fiz nesse condomínio. Na verdade, eu tinha bolado 9 DVRs espalhados e um backbone de fibra ótica, um anel de fibra ótica ligando os 9 DVRs. Através de switch, e ligariam na central. Essa era a solução. Então, você chega com o sistema CFTV, garante que a gravação vai chegar no DVR, aí dali para frente é redundância para gravar no sistema geral ou na sala de monitoramento. Se cair, não tem problema, a câmera está conectada fisicamente no DVR. Então, isso você garante, é circuito fechado de TV. Então, você garante gravação 24/7. Essa é a diferença de vídeo monitoramento e vídeo vigilância. Vídeo monitoramento de rua, por exemplo, se cair uma câmera por 2 horas, coisa e tal, aí é legal o IP, porque não tem o que sair de IP. Aliás, foi feito para isso, foi inventada, a câmera IP foi inventada para isso. Na verdade, colocaram um DVR dentro da câmera. Então, se cair por 1 ou 2 horas, ninguém vai morrer por causa disso. Agora, numa empresa, se uma câmera IP cair por 2 horas, complicado. E nesse condomínio, eu ia lá uma vez por semana para fazer a consultoria e eu nunca via 140 câmeras funcionando. Sempre tinha 3 ou 4 fora do ar, caíam.
caía a câmera direto, aí iam ver o evento, a câmera tinha caído, tinha saído do ar. Então, não sei, não dá para confiar. Eu acho que IP é mais para vídeo monitoramento. A experiência que eu tenho para videovigilância, que você quer garantia 24/7, joga no DVR e depois joga na rede. É o sistema híbrido. Eu acho que essa é a melhor solução. E DVR descentralizado tem essa vantagem, que é impossível alguém chegar e derrubar todos os DVRs espalhados pelo local. Agora, se você concentra todas as câmeras IP num servidor, numa única sala, é só você derrubar esse servidor, você derruba todo o sistema de CFTV. Então, toda solução tem os prós e os contras, tem que saber utilizar cada uma. Caiu? Não, estou aqui, estamos ao vivo. É porque o rapaz da moto com pizza a R$17 resolveu passar aqui na interferiu? Professor, eu conversei com o Alessandro Goulart aqui, que quem fez aquela pergunta sobre cascateamento. Vamos lá. Certo. Eu acho que eu meio que entendi o que ele quer saber. Ele quer a sua opinião do seguinte, ele tem câmeras IP para instalar. Certo. Umas estão a 70 metros de distância e outras estão a 150 metros. Ele quer a sua opinião em relação a qual o melhor cabeamento que ele vai usar e a alimentação também. Agora eu entendi. O problema é o seguinte, 170 metros está acima do limite, né, do IP, que é 90 metros. A não ser que ele use aqueles switches que chegam a 250 metros. Só que eu não recomendo fazer isso, principalmente hoje em dia, porque é 250 metros a 10 mega. O pessoal meio que esconde isso, né? Não conta logo de cara que 250 metros ele vai ter uma largura de banda 10 mega. Do jeito que a resolução das câmeras está aumentando, daqui a pouco uma câmera vai consumir mais que 10 mega. Aí a obra vai ficar obsoleta. Ele não vai conseguir trocar por uma câmera com maior resolução quando ele quiser. Então, no caso, agora eu entendi o cascateamento dele. Você coloca as câmeras mais próximas no switch e joga um canal do switch para o segundo switch PoE, dali para frente, ou seja, ele vai ficar no meio para conseguir atingir os 150 metros. Aí dá 75 para cada lado, por exemplo. Pode ser assim. Ou fibra ótica, né? Ou joga fibra ótica. Só que a fibra ótica você tem que fazer alimentação, não tem muito jeito. Aí não dá para ser PoE. Acho que, não sei se respondeu a pergunta. Mas legal. Eu faria o cascateamento mesmo. Ó. Faria isso mesmo. Legal. Isso é bacana que esclarece para o nosso profissional, né? E para outros profissionais que têm projetos similares, né? Parecidos aí, para executar. Mas olha, sim, só mexer nesse projeto. Eu faria tudo com analógico. Por quê? Porque com cabo... Porque hoje você tem cabo coaxial e com 20 AWG que você consegue chegar a 150 metros de alimentação da câmera. Depende do cabo. Se você alimentar a câmera com 14 volts, você chega tranquilamente nesses 150 metros, passa um cabo coaxial com bipolar 20 AWG, um cabo de qualidade ali, SZH, que é uso externo, né? Então, eu iria para o analógico, daria muito menos dor de cabeça, se usar uma portinha de um switch só, ia ter DVR gravando direto, não ia ter delay, sei lá, esse é um típico caso que o analógico seria melhor, não sei, aí é uma sugestão. Entendi, fica a sugestão então para o pessoal que vai fazer projeto IP, né, de repente avaliar a possibilidade de usar, né, o sistema Full HD. Professor, tem outra pergunta aqui, pergunta a relação, querem sua opinião sobre a relação resolução de imagem versus limite de banda. Sim. Qual seria a pergunta? Como é que a gente faz para... Qual seria a melhor adequação, né, de resolução de imagem com limite de banda de internet? Você quer fazer um projeto que tem uma boa de resolução de imagem? Qual a resolução de imagem mínima que você tem que ter para um limite de banda, para você falar para o cliente assim, o senhor precisa de uma internet com tantos mega para ter uma boa resolução de imagem? Olha, depende, porque depende da resolução da câmera, depende de qual a taxa de frames que você precisa. Por exemplo, eu até fiz tem um vídeo no meu site que eu ponho lá o que é melhor, taxa de frame mais alta ou melhor resolução. Se você, localmente,
por exemplo, no DVR, por isso que mais uma vez eu insisto no DVR, você grava localmente, você grava com a maior resolução e com uma taxa de frame, sei lá, de 15 frames. Do DVR para frente, o pessoal não se esqueça, o DVR é um servidor IP, ele se conecta na rede. E a câmera IP é uma câmera com um DVR de um canal dentro, é a mesma coisa. Dali para frente, você pode usar uma resolução menor, se você quiser uma taxa de frame maior, ou você pode utilizar uma resolução alta com uma taxa de frame baixa. Já foi comprovado que para a maioria dos casos, exceto contagem de dinheiro ou cassino, 5 frames por segundo, 7 frames e meio é mais que suficiente. O pessoal às vezes quer mandar muito, então é melhor você sacrificar a taxa de frames e mandar uma resolução maior. Por exemplo, num corredor, você está vendo alguém passando no corredor, você só quer saber se essa pessoa saiu de uma sala e está entrando na outra. Na primeira sala e na segunda, tem câmeras com alta resolução. No corredor, grava com resolução analógica, 640, 480, 1 frame por segundo. Você só quer ver o cara andando lá no meio, você só quer saber para onde ele vai. Então, não desperdice banda nisso. Então, o negócio tem que ser coerente. Utiliza a banda de acordo com cada local. Se o local tem muita movimentação, tudo bem, você pode até usar uma taxa de frame maior. Elevador, por exemplo, você pode deixar uma taxa menor, porque a pessoa está parada lá dentro, ela não vai poder fazer muita coisa ali. O pessoal entra no elevador e fica parado. Você só precisa ver o rosto dela. Você precisa do quê? Definição. Você não precisa de taxa de frame dentro do elevador. Você precisa identificar a pessoa. Então, pensa sempre nisso. Para que eu vou usar aquilo? Daí você define se você quer uma maior resolução ou uma maior taxa de frames. Por exemplo, se você vai pegar uma corrida de Fórmula 1, é lógico, é Full HD 30 frames, não tem jeito, senão você vai ver o carro passando de soquinho na frente da tela. Mas, por exemplo, dentro de uma indústria, o que tem aquelas placas, velocidade máxima permitida, 10 por hora. Para 10 por hora, você não precisa de uma câmera gravando 15 frames. Você vai pegar o carro andando, vai pegar a placa dele, não tem problema. Então, procure adequar cada câmera para a situação que ela vai trabalhar. Essa é a dica. Aí você vai conseguir otimizar a tua largura de banda para o cliente. Então, professor, só uma observação em cima do que o senhor está falando. Hoje em dia a gente vê muito kit pronto no mercado, né? É óbvio que a gente sabe que também existe nicho de clientes, né? Cada nicho de cliente exige um certo tipo de projeto, digamos assim, né? Certo. O que você pode falar para os profissionais? E é exatamente o que o senhor falou agora, que tem que atentar às especificações de equipamento, às especificações de bitrate, para o que você vai dimensionar, o local que você vai dimensionar determinado equipamento. O que você pode falar para os profissionais que ao fazer uma visita técnica, eles não observam a especificação de cada local para definir qual tipo de equipamento melhor para fazer, eles preferem o kit? Então, essa história de kit é para iniciante, né? É mais para acordo com o iniciante. Normalmente o kit é aquela coisa que o cliente passa no home center, compra, instala aí. Ou então pega, sabe Deus da onde, compra lá no Alibaba um negócio suspeito lá e você tem que se virar para instalar. De vez em quando aparece um coitado ali nos grupos. Pessoal, alguém sabe como que eu entro na senha desse DVR aqui? Nunca vimos falar daquele danado daquele DVR. Coitado pegou coisa que alguém importou da China que nunca apareceu no Brasil. Então, o kit, normalmente, que eu vejo, ele vem mais do cliente. Agora, para você, eu acho o seguinte, não se amarre numa marca só, não se amarre num tipo de produto só. Mente aberta. Porque toda marca tem um produto bom e tem um produto ruim. O ruim, eu digo, para aquela situação. Não existe a melhor câmera que atenda todas as situações, a melhor marca. Às vezes é desperdício. Você, por exemplo, colocar uma câmera WDR, Full WDR, num lugar que não precisa, é um desperdício, porque ela tem uma performance pior. Ela só é boa quando você tem contraluz. Se não tiver contraluz, você não tem por que usar uma câmera dessa. Ela vai te dar uma performance bem pior, porque ela tem um sensor de dupla imagem, é mais caro e é mais complicado. Então, às vezes, você não precisa disso. Por exemplo, tem obras que eu falo para o cliente, coloca uma câmera analógica, corredor, por exemplo, não precisa pôr câmera 1 megapixel. Pega uma câmera analógica antiga, você só quer ver o cara passar. Aproveita uma câmera antiga do cliente, você só está vendo alguém passando pelo corredor, não tem nada para ele roubar ali. Então não precisa ter uma resolução alta. Tudo depende da aplicação. O importante é você saber aplicar a câmera, a situação, verificar a iluminação no local, porque já aconteceu muito isso, o cara colocar uma câmera e depois, com o tempo, passa as estações,
e a luz do sol vem, fica de frente para a câmera, não se enxerga nada. Isso acontece muito com o sensor IVA em cima de muro. Também. O receptor fica cego, dependendo da época do ano, o receptor fica cego. Ele não consegue mais receber nada do transmissor, porque o sol cega ele, aí você tem que inverter, aí você gasta. Então, você tem que conhecer muito bem, estudar bastante, porque acontece muito erro por falhas assim. Por exemplo, quando eu estava na Grada, nós fizemos uma burrada assim, homérica, numa aula em Campinas, por falta de conhecimento. Naquela época, os sensores eram sensor IVA era tudo importado, da Robot ou da Aleph. E o sensor falava que era 200 metros. Beleza, colocamos lá em Campinas, num condomínio, sensores a 200 metros. Obra locada, tudo locação. A Graber gostava muito de fazer locação. Aliás, recomendo, é um negócio legal você fazer comodato, né? Bom, chegou o inverno, neblina. A neblina barrava o sensor, porque a distância era muito grande. Se você pegar o sensor, hoje em dia, está escrito na especificação 200 metros interno, 50 metros ao ar livre. Pode ver. Naquela época ninguém punha isso. Descobrimos da pior maneira. E aí? Obra locada, teve que gastar 4 vezes mais sensores, instalação, fiação, mão de obra, tudo de graça. Porque o cliente não ia pagar, o projeto é teu. Então, pessoal, toma cuidado. Estude bastante para depois você não ter dor de cabeça no projeto, porque isso dá um prejuízo lascado, dói no bolso. Então, procure saber, conhecer bem o produto que você vende, estudem bastante, senão vocês vão se dar muito mal. É complicado, não é brincadeira, não. A coisa é bem mais complicada do que parece. Que nem eu já ouvi eletricista falar assim, instalar a câmera que nem pendurar a luz, que não tem segredo nenhum. Já parafusar a câmera na parede para parafusar no lugar certo e saber conectar, chegar à imagem certa sempre, aí é que está o negócio. E saber dimensionar o equipamento adequado para determinada situação, né? O que o pessoal faz é pendurador de câmera. A maioria é pendurador de câmera. Que até tem o eletricista que acaba entrando em CFTV, né? Aliás, hoje em dia, o cara perde emprego, ou ele vai trabalhar no Uber, ou abre o food truck, ou vai ser instalador de sistema de CFTV. Infelizmente, professor, infelizmente. Pois é, a coisa está complicada, mas tudo bem, é mais um pica-fio para abrir é mais uma infantaria para abrir caminho para nós, né? Não tem problema. Nós somos artilharia. Ou aprende ou desiste. Ou ele aprende ou desiste. E muita gente começou assim também, né? Então, não pode criticar os caras que eu sei que muita gente começou aprendendo, começou batendo cabeça. É assim que se começa. Sem dúvida. Um ponto interessante, né, nessas dicas de instalações em CFTV, uma coisa que muita gente tem dificuldade e que também gera muito problema são as instalações em elevadores. Qual é a dica que o senhor dá para a gente nessas instalações? Eu já sei que o senhor vai falar para fazer sem fio, mas tem casos que não dá para fazer sem fio. E aí, quais são as recomendações? Então, aí é um caso legal que a câmera IP. Porque você joga a câmera IP no rádio, joga o rádio lá em cima do elevador, é a coisa mais prática, né? Aí você entrou com uma câmerazinha IP, e legal, porque o DVR hoje ele aceita uma ou duas portas IP, dependendo do modelo, até mais. Então você já conecta isso daí no DVR via IP, beleza. Ok, dá para fazer assim. Outro jeito de fazer, tem um cabo caro, a Draca Prism tem uma série especializada em cabos de elevadores. São muito bons, mas são caros, não são baratos. Isso é perfeito, é fantástico, é um cabo que nunca vai te dar problema. Cabo cristal, eu não sei, para mim, os cabos cristais de hoje em dia, eles simplesmente fizeram um plástico transparente. Eles não têm a flexibilidade que deveria ter. O que eu já pensei nisso antes, e um pessoal do Sul, quando eu fui dar uma palestra lá, confirmaram, é aquele cabo de microfone. Cabo de palco, de stage, cabo siliconado. Aquele cabo ele é muito mole. Você segura ele assim, ele cai. Ele é muito mole. Você vê que o cantor de rock pega o microfone, gira, joga pro alto, aquela porcaria não quebra. Conexão boa danada, né? E o cabo é bom. Então, o pessoal do Sul, eu acho que de Santa Catarina, utilizou esse cabo em elevador. E funcionou muito bem. Tudo bem, não tem... Que impedância tem aquilo? Sei lá, eu tentei descobrir, o fabricante não fala a impedância do cabo, surpresa. Mas não importa, a distância é pequena. A distância no elevador não é muito grande, não tem grande problema isso. Então,
Uma saída é essa, tentar usar o cabo microfônico, mas não é muito barato não. Esse cabo aí custa uns R$ 4 o metro. Talvez saia mais barato usar antena, dependendo A do sistema. antena sai bem mais barato, o IP sai mais cômodo, né, nessa situação. Sim, com certeza. França, a gente tem pergunta? Professor, ainda sobre a situação dos elevadores, há quem faça instalação de câmera e interfonia, né, em elevadores e utiliza o cabo esteira. O que você pode dizer sobre esse cabo esteira? Cabo esteira é o que vem no próprio elevador? Isso, é o cabo de manobra que o pessoal usa para fazer as ligações do próprio Mas elevador. Isso é quando o elevador, o fabricante do elevador já supre esse cabo no próprio sistema, não é isso? Sim, sim. Aí tudo bem, o cabo já é feito para isso, né? Então, esse cabo da Draca tem um que é meio assim, esteira, que nós usamos num condomínio, foi R$ 70 o metro. Não é barato, mas ele tinha 8 vias, tinha 8 não mais, porque tinha 8 vias só do UTP. Aí tinha 2 coaxiais, tinha alimentação também. Então é um cabo, você pensa, caro? Não é, pelo tamanho dele, é um flat, largo, grosso, R$ 70 o metro, mas o cliente, ele queria assim, atendeu, ele tinha que utilizar aqueles monitores que ficam mandando mensagens dentro do elevador, né, nos elevadores sociais, então, para ele não atendeu esse cabo. O sistema de IP não atenderia para ele, porque o sistema IP só seria bom para a câmera, mas não atenderia o sistema, acho que chama telemídia, né? Acho que é isso, telemídia. Não atenderia o telemídia, então ele precisou desse cabo. É como eu disse, não existe uma solução correta para todos. Eu já vi gente utilizando o cabo de 4 milímetros. Esse cabo 4 milímetros é sem alimentação dentro do elevador. Ele não é muito flexível. O pessoal falou que utilizou, está 1 ano funcionando. Pelo menos quando eu falei com ele, já estava 1 ano funcionando. Ele falou que estava bom, mas não sei. Não é adequado, né? Uma coisa que não é adequada. Se isso enrosca, o elevador dá uma multa violenta. Para interromper o cabo de manobra. A empresa que cuida da manutenção do elevador vai dar uma multa violenta para o condomínio. Se ela prejudicar o sistema do elevador. Isso é uma coisa bem interessante, assim, com relação a essas instalações em elevadores, particularmente, uma das coisas que eu faço é o seguinte: eu sempre tenho um acompanhamento de alguém da empresa que faz a manutenção dos elevadores, e antes de fazer, eu procuro fazer um alinhamento com eles e ter na OS a especificação de que o funcionário deles estava acompanhando todo o processo e autorizou que aquilo ali fosse feito daquela forma, para não ter um problema futuro. Sim. Aliás, que eu saiba dos condomínios, eles não deixam mexer no elevador sem ter os funcionários juntos, eles não deixam. Mas tem alguns que se aventuram, professor, é por isso que eu estou falando. Por exemplo, um desses condomínios que eu fiz, pelo menos até agora, todos que eu fiz, eles não deixavam mexer sem que tivesse funcionários presentes. Aliás, você marcava, o cara não aparecia, era uma dor de cabeça, porque atrasava, ele tinha que sair de outra obra, aí deu problema no elevador na outra obra, ele chegava mais tarde, foi complicado. É complicado marcar com eles, mas eles não deixam mexer. Se você mexer sem, a responsabilidade é tua. Complicado. Queria só falar uma coisa aqui, dar um abraço para o Wagner Camilo, ele acabou de entrar aí, falou que saiu da mentoria com os alunos e veio dar um oi. Obrigado, Wagner. Eu sempre participei das lives dele, ele também para agradecer, estou retribuindo a gentileza. Prazer ter você aqui. A Proseg também agradece a presença do Wagner Camilo aí prestigiando essa live. França, tem pergunta da galera? Como é que tá aí? O pessoal já perguntou alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Então, cara, teve um assunto que bombou no nosso grupo essa semana, cara. Eu já sei. Fala aí, Alex. Acho que eu sei. Vamos falar com o professor? Vamos sim, pode jogar. Fala, jogar. Acho que eu sei qual é. Acho que eu estava acompanhando, isso é o que eu estou pensando. Não, o professor estava junto, inclusive ele... é isso. Eu até lembrei de falar isso na live, só que agora eu não estou lembrando o que é. Fala aí. Então, no mercado de segurança eletrônica, existem diversos tipos de equipamentos. A gente vai falar sobre HD, né? Mas também existe fonte de alimentação. HD é o problema. O senhor testa muitos equipamentos, né? Fontes, cabos, e existe aplicação para cada tipo, né, de equipamento e cabo, né? Assim como tem as fontes colmeias, né, e as fontes MCM, Lacerda, né?
diversos tipos de no-break, aí tem a relação também que o pessoal, às vezes, usa estabilizador para não comprar o no-break. Existiu uma discussão muito bacana no nosso grupo essa semana sobre a utilização do HD ideal para segurança HD eletrônica. disse, né? Aí vem aquela história dos HDs antigos que eram usados, e aí por que não usá-los agora, né? Atualmente? A gente entra naquela situação de que a tecnologia evoluiu muito, né? Eu acho que eu respondi isso, né, Dom? Foi sim. Fala pra gente agora aqui ao vivo, né? Um pouquinho sobre esse assunto aí. Então, vou contar a história começando do começo aí. Em 97 era tudo time-lapse. Ninguém usava HD para nada. HD no mercado comprava um computador e queria instalar a placa. Depois reclamava que não funcionava. E tinha os DVRs montados. Montados DVRs baseados em PC, PC-based e montados, que tinha o Intelex, da Sensormatic, tinha o da Pelco, acho que era o 3000, se não me engano, 6000. E tinha a Gravo, onde eu trabalhava, tinha o DVR da Gravo também, que era um DVR que tinha 4 HDs em pé. Tinha as placas de captura, eram 4 ou 5 placas. Para você ter uma ideia, naquela época o DVR era 20 mil reais. Eu lembro que era 5 mil dólares o top, que era 480 real time na tela, ou seja, 30 frames na tela, 640, 480 na tela, a 30 frames. Então você precisava de uma placa a mais. Só essa placa custava $1.000 e poucos dólares. Era uma coisa pesada. Eu lembro que vendemos 5 DVRs para o banco, foi 105 mil reais. Isso em 2004. Então, você vê como o negócio barateou bastante. Depois começaram a fazer os DVRs standalone, né? Então, que era uma placa dedicada, no Linux Embedded, que era dedicado para ser DVR, não era mais um PC. Porque PC tinha aquele problema, você ia lá, o filho do zelador tinha posto ursinho na tela, posto joguinho, aí reclamava que o DVR não estava mais funcionando, você ia ver, estava cheio de cranqueira no meio da tela. E aí o DVR standalone não tinha isso. Só que o problema é que os HDs eram os mesmos HDs do PC, não tinha outra coisa. Mas dava certo? Dava, porque era 640, 480 no máximo. Você gravava, você não ia gravar 30 frames, dificilmente você gravaria 30 frames por segundo. Gravava 5, 7,5 frames. Aguentava bem porque a resolução era baixa, não tinha tanto problema. Aí aumentou a resolução para megapixel, coisa e tal, o negócio começou a ficar complicado. Aí a taxa de transmissão começou a ser alta, o HD começou a não dar conta. Começava a falhar muito. Aí inventaram os HDs para PC, para DVR. HDs específicos para DVR. Que eles trabalham 24/7, né? Um HD normal trabalha 8 horas, 5 dias por semana, e 90% no HD de DVR é gravação. É importante ressaltar esse ponto, que a diferença do HD que era usado na parte de informática e também no início do CFTV, nos primórdios, né, do CFTV, ele era específico para trabalhar durante o horário comercial e durante os dias da semana. E não era toda hora que ele era solicitado. Você estava digitando um texto, ele gravava a cada 10 minutos, fazia o auto backup, né? O Word faz aquele auto backup a cada 10 minutos. Você fica, às vezes, horas, quase não mexe no HD. É totalmente diferente. Aguentava. E os HDs eram 40 GB na época. Não tinha... O máximo era 80 GB. Então, complicado. Era HDs, tinha Samsung, tinha Seagate, tinha Quantum, que acabou, não tem mais Quantum, né? Não sei quem comprou, o Oswaldo sabe a história, acho que foi a própria Seagate que comprou a Quantum, não sei. Tinha umas 3, 4 marcas, tem mais uma aí que eu não lembro. Mas era tudo HD normal. Não é Mas hoje em dia, não vale a pena, não funciona, não dá certo não, que é complicado. O pessoal vai muito por causa do preço, né? E o preço tá próximo hoje, né? Não tá tão mais caro. De um HD de PC para um HD... O HD de DVR não está tão diferente assim o preço, que compense essa... Como eu falo para o pessoal, faz economia porca, a primeira vez que você tiver que atender uma obra na manutenção, lá se vai aquilo que você economizou para o cliente. Se a diferença seja R$100 de um HD de PC para um HD de DVR. Primeira vez que você vai na obra, o teu tempo, a locomoção, coisa e tal, o tempo que você perdeu lá, já é mais que R$100. Então não compensa, economia porca, não faça isso. Já coloca direto, coisa boa. Pensa bem, você vai instalar câmera nova, DVR novo, pior é isso, a pessoa instala com HD usado, além de ser HD de PC, é HD usado, HD que já ficou rodando no PC não sei quanto tempo aí, que o pessoal vende como se fosse novo. Então, pelo amor de Deus, você já vai instalar um negócio usado para o cliente? Não vale, não dá. O correto
siga a norma, siga as regras que você não vai ter dor de cabeça depois. O importante, como eu disse, é terminar a obra e partir para a próxima e não ter que voltar. Esse é o objetivo. Eu queria aproveitar aqui para dizer ao vivo para todos, né, que houve uma certa distorção de entendimento em que estavam dizendo que há uma imposição de usar somente HDs próprios para surveillance, né, para gravação de CFTV. Isso não é verdade. A Proseg é uma associação de todos os profissionais, né, e nosso objetivo é conscientizar os profissionais dos melhores equipamentos, os mais qualificados equipamentos para segurança eletrônica. Os profissionais podem optar por usar equipamentos de baixa qualidade? Pode, né? É a questão do livre-arbítrio, todo mundo pode usar. A Proseg, ela sugere, ela não impõe. Então, a gente fica a dica aqui para os profissionais que querem ter uma instalação de qualidade, que utilizem equipamentos de qualidade, tudo tem valor. E quando você faz uma instalação de qualidade para um cliente seu, você ganha credibilidade com isso e as indicações, elas brotam aos montes, sem você fazer força para fazer marketing, entendeu? É verdade. Porque eu sempre falo, não quer o galho para o cliente que depois você se arrepende. Exatamente. E depois você se arrepende. Não seja bonzinho com o cliente, não. Exatamente. O professor Cláudio está falando isso várias vezes durante a live, até porque não é uma relação de amizade, é uma relação profissional. Ali existe o cliente e o profissional. Então, devemos agir como profissionais e não como amiguinhos que vamos ficar quebrando galho o tempo inteiro. Uma outra coisa com relação a essa discussão... O senhor quer falar, professor? Pode falar. Eu lembrei de uma história engraçada disso. Então fale, por favor. Que tinha uma obra que o cara falou assim, puxa vida, eu não consigo sair dessa obra. Estou lá, não sei, 6 meses. Aí o cliente me veio com um convite para o aniversário de 15 anos da filha dele. Ele falou, pô, mas você já é quase da família, você está aqui todo dia. Isso não é isso que a gente quer, né? Pelo amor de Deus, né? Não é isso que a gente quer, mas olha só que ponto chegou, né? O cara falou, pô, já somos amigos, você está aqui todo dia. Então, colocando, né, nessa questão, existe uma palavrinha que eu gosto muito, que é recomendamos. Quando você faz uma recomendação, você está mostrando para ele que aquilo ali, no seu ponto de vista pessoal, inclusive na discussão que nós tivemos no nosso grupo, eu coloquei, não é uma posição oficial da associação, é a minha visão pessoal. Eu, Alex, tenho essa visão, porque, na verdade, quem acabou fomentando tudo aquilo ali fui eu, quando eu coloquei que os HD, alguém postou algo relacionado a isso, e eu falei, os HD de informática funcionam nos DVRs, mas não são recomendados. Não é que eu não vou dizer para você que não vai funcionar, porque vai funcionar, mas não é o recomendado. E aí eu falei de um teste pessoal meu. Eu fiz testes relacionados a isso, eu costumo fazer testes de bancada, eu pego equipamentos, compro, coloco na minha bancada, testo, verifico. O professor Cláudio faz isso. Eu acho que todas as pessoas que buscam melhorar, acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Investindo para poder entender melhor a coisa, até porque eu faço isso para ter propriedade de palavra na hora de falar com alguém. Claro, com certeza. Né? Porque como que eu vou ter propriedade de palavra se eu não conheço, nunca testei, nunca fiz nada? Então, num teste que eu fiz, eu coloquei HDs de PC e coloquei HDs direcionados para a segurança eletrônica. E depois de 12 horas de funcionamento, os HDs de PC começaram a apresentar falhas, começaram a ficar as imagens pixelizadas, começou a faltar quadros, os frames começaram a faltar. Eu coloquei, não fui até generoso, não botei um sistema muito forçoso, eu botei 8 frames por segundo. 8 frames. E aí, no final, os HDs de PC me davam 3 frames, 4 frames. Não é muita diferença para um olho humano, mas quando você vê o registro e as informações da gravação diz que aquela gravação são 8 frames, e quando você vê os quadros você só tem 4, você tem um problema. E sim, aí não é recomendado por causa disso, porque aí a gente entra numa esfera judicial que a gente não vai delongar muito. Até alguém comentou isso, achei bem interessante o comentário, foi o Isamar, né? Isso, o Isamar falou sobre isso, né? Porque o que acontece? O que eles vão ver é a quantidade de quadros que está ali. Se faltou quadro, não presta. Então, essa é a preocupação na utilização dos produtos específicos. Mas ninguém obriga ninguém a fazer nada, não. Nós recomendamos.
Tem uma pergunta interessante aqui, do Dale Clécio. Até que ponto um SPDA é realmente efetivo para a proteção em zona rural? Aqui no Paraná estamos tendo constantes problemas com isso. Então, é que tá. O que está acontecendo? Está queimando câmera? Porque aterramento e proteção não é brincadeira, é uma coisa muito complicada. Nós fizemos Alphaville Campinas, pela Siemens, 2000, 2001, e nós colocamos embaixo de cada câmera, tinha um painel de comando de 60 por 90, lotado de proteção, e usamos tudo fibra ótica. E estava cheio de proteção dentro do bloco de proteção, SPDA, coisa e tal. Por quê? Porque eram câmeras, naquela época as câmeras eram speeddomes da Pelco e custava $7.000 a FOB aqui no Brasil. Chegava a $7.000 a câmera. E a obra era locada. Tudo bem, você fala assim, tá, problema para o raio, o sistema de locação não cobre. O cliente falava, tá bom, então arranca tudo. Não dava. É 11 quilômetros de perímetro lotado de câmera. Você vai perder uma obra dessas? Locação? Não. Então, o que acontecia? A gente morria com uma câmera nova cada vez que queimava. Por isso, nós tivemos que aprendemos da pior maneira possível, né? Aprendeu errando. Colocamos uma caixa de 60 por 90 debaixo de cada câmera, com uma haste em cima, tudo protegido, e colocamos tudo com fibra ótica, porque percebemos que cabo metálico ao ar livre vira para raio. Então, pessoal, se vocês têm câmera externa, essa é uma outra dica boa, foi bom de ter perguntado, se vocês têm câmera externa, usem fibra ótica. Não importa muito a distância, vai ficar o cabo exposto, o cabo vira para raio, e se cair um raio na câmera, tudo bem, se você tem que colocar uma haste em cima de cada câmera externa, tem que colocar uma haste, tem que colocar uma barra de aterramento, tudo ligado com cabo de 25 milímetros, de 16 milímetros quadrados de cobre ou 25 milímetros se for de alumínio. A coisa é complicada, é caro. Porque se não for assim, cada vez que chover, vai queimar uma câmera. Então tem que fazer isso daí, tem que fazer aquele cone de proteção em cima da câmera e coloque fibra ótica. Por quê? Se queimar, queima só a câmera. Porque o que acontece é que quando cai o raio na câmera, ele queima o sistema todo. Vai lá para o DVR, queima o DVR, queima todas as câmeras. Então, o problema de aterramento e proteção não é só colocar SPDA. É muito mais embaixo isso daí. A coisa é muito mais séria. Perfeito. Gente, a gente já chegou aqui a 1 hora de live, né? E falamos sobre muita coisa. Foi muito proveitoso esse momento inteiro. Gostaria de agradecer, né, ao professor Cláudio Almeida, que nos recebeu com muito carinho, tá? E pôde estar aqui com a gente nessa live, pôde apresentar conhecimentos maravilhosos e engrandecer o nosso profissionalismo dentro da arte de segurança eletrônica. Eu costumo falar que segurança eletrônica não é uma profissão, é uma arte, porque a gente acaba tendo que fazer cada coisa que a gente acaba sendo um artista. Verdade. Então, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu não tenho condições de direcionar cada nome que está aqui na live, porque a gente tem aí 40, 50 pessoas, chegamos a 56 pessoas, então eu não tenho condições de falar o nome de um por um, mas gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Sigam o professor Cláudio Almeida, acessem a página dele, tem um conteúdo muito bom. Professor, a live do senhor, quando o senhor já tiver a data, o horário, tudo direitinho, passa para a gente poder divulgar aí com certeza, nos canais da Prossegue, tá? E a gente chegou num momento bem interessante. A gente falou que ia ter um sorteio, um parceiro nosso, a Souza, ela disponibilizou um material muito importante para a gente sortear nessa live. E esse material está com o França, e o França vai apresentar esse material para a gente. Pessoal, uma surpresa aí, foi um brinde de um parceiro nosso, então nós vamos estar sorteando nesse momento aqui nessa live. Apresenta aí, França. É uma maleta de ferramentas da Souza, tá? Com a etiqueta aqui, ó. Vazia ou com ferramenta? Tá vazia, tá vazia. Tá vazia, infelizmente. Ainda está vazia. Mas ela é bem completa, ela tem a alça, né, para pendurar também, se quiser colocar no ombro.
Ela tem um material muito bom e resistente, tá? A Proseg super recomenda os materiais, os acessórios da Solzê, que tem muita qualidade. Um amplo espaço interno, ó, bem bacana. Como é que a gente vai fazer, Alex? Então, eu fiz uma lista aqui com os números. Eu cheguei do número 1 ao número 56, tá? Fiz uma planilha aqui. E o professor vai ajudar a gente, ele vai falar um número. E o número que for o nome que está aqui na planilha vai receber esse brinde. Legal, professor. Está com você, hein, professor? Número 27. 27, deixa eu rolar aqui. 27, Jorge Maurício Discovery Sistemas, Rio de Janeiro. Legal, Jorge. Vai ganhar uma mala de ferramenta, ganhou uma mala de ferramenta da Solzê, Jorge. França, quer falar mais alguma coisa? Professor, quer falar mais alguma coisa para encerrar? Só quero dar o Fábio Milazotti, que estava comigo na época na Siemens, ele falou, não, ali foi Tech System, tá certo? É que a gente estava na transição, nós éramos Tech System, que era da Graber, que foi vendida para a Siemens na época, essa obra foi na transição, realmente, era Tech System, Fábio, você está certo, era Tech System. E outra pessoa aqui comentou, deixa eu ver se eu acho, perdi aqui, que ele falou que a barra de aterramento não é tão cara. Eu não lembro quem falou aqui, não estou achando. Ah, tá aqui, o Nilson Matias. A barra de aterramento não é, Nilson, mas não é só a barra de aterramento. Você tem que pôr um protetor contra surtos na alimentação da câmera, no sinal de vídeo da câmera e, se for Speedometer, no RS485. Então você tem que pôr esses protetores, tem que pôr o protetor do lado do DVR também. Isso daí acaba saindo hoje, se for uma câmera fixa, acaba saindo bem mais caro do que a câmera. Aí o cliente fala, pô, mas peraí, está muito mais caro que a câmera. O projeto chega a triplicar de preço porque você coloca aterramento. Então é uma grande dificuldade. É a mão de obra também para instalar isso daí, né? É bem complicado. Então não é tão simples assim, não é só pôr uma barra de aterramento. Só a barra de aterramento não funciona, tem que pôr os protetores de surto nível 1, 2 e 3. Né? Não é só esse PDA. E, pessoal, obrigado aqui, estou vendo todo mundo aqui me parabenizando, gostaram da live, fico feliz, muito bom. Agradeço a presença de todos aqui. Valeu, pessoal, agradeço à Proseg pela grande oportunidade e, quando quiserem repetir, fiquem à vontade. Foi um prazer para mim, uma grande honra ter a live com vocês. Obrigado a todos. Professor. Muito obrigado, nós que agradecemos o compartilhamento de conhecimento, né? E a gente nós esperamos que tenham outras lives, né? Que a gente possa desenvolver outros assuntos que são de suma importância para quem está começando e até para os mais experientes no ramo de segurança eletrônica é importante, né? Sim, verdade. Pessoal, até mais. Muito obrigado, pessoal. Boa noite, obrigado. Tá? Valeu. E acompanhe o professor Cláudio Almeida, acompanhe a Proseg, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal é novo, é o primeiro vídeo do nosso canal, é a primeira live do nosso canal, terão outros com grande conhecimento da parte de segurança eletrônica para todos nós. Vai ficar lá no canal a live? Vai ficar publicada lá? Vai ficar publicada lá a live? Vai ficar disponibilizado lá para todo mundo que quiser acessar. Vai ficar disponível a todos. Pessoal, e acessem meu site, institutocftv.com.br, para quem nunca acessou. Até mais. Show, professor. Show, Alex. Até a próxima, galera.